Bom, vamos voltar aí, gente. Vamos voltar aí. Vamos falar um pouquinho sobre estratégias, né? Então, tem estratégias que tem fator limitante, tá? E, de um modo geral, todas as estratégias, em geral, têm algum fator limitante. Tá? Então, por exemplo, se eu quero vender put, né? Então, tem aqueles caras que estão falando sobre a tal estratégia do wheel, sei lá, da roda. Você vai vendendo put, vai rolando. Quando você é exercido, você vai fazendo venda coberta, você vai sempre ganhar uma ova. Uma ova, sabe por quê? Porque você tem os juros aí. Você vai ficar vendendo put, você tem que colocar margem. Quando você tem que assumir a compra do papel, vendi uma put testa lá essa estratégia da roda, lá na CSN. Vendeu put dos 50, está rolando até hoje, está quebrado já. Tá, então, o que acontece? Quando você vende, você monta uma estratégia, toda estratégia tem um fator limitante. E o maior fator limitante qual é? É dinheiro, no funfa. Você não tem dinheiro infinito. Mas, claro que uma estratégia limitante é boa. Então, o holder, ele tem uma estratégia limitante, mas que ele não vai quebrar, né? Vai comprar ações, vai aguardar lá os dividendos, né? Mas a limitação da estratégia é o dinheiro, é a grana. E também os juros, né? Porque se os juros for muito alto, não compensa você carregar uma posição. Mas, de um modo geral, existem estratégias que você tem um certo fator limitante, que é justamente a grana. Então, borboleta, ele tem fator limitante? Tem. A borboleta tem um fator limitante que ela custa dinheiro e tem um outro fator limitante. A borboleta, em geral, você faz o quê? Você compra uma opção, vende duas e compra outra. Então, você tem 4 pontas. Então, o outro fator limitante é justamente o quê? O emolumento e a corretagem. Então, toda estratégia tem o seu fator limitante. Agora, eu não falei muito, né, aqui dos vencedores da Bolsa, mas é o seguinte, tá? Os grandes vencedores utilizaram, né, eu vou passar aqui uma estatística, pessoal, tá? 85% utilizou estratégia de 3 pontas. E 15% utilizaram estratégia de 2 pontas. Bom, a estratégia de 3 pontas, então e todas elas, os que venceram foram o seguinte: ou eram 2 puts e uma call, ou 2 call e uma put. Você veja que aí não tem estratégia com 3 calls ou com 3 puts. Então, por aí a gente já tem uma noção que qualquer que seja estratégia, ou você envolve 3 pontas, 2 calls e uma put, ou 2 puts e uma call, tá? Ou você faz uma arbitragem entre 2 opções. Essas de 2 pontas, em geral, são mais fáceis de operar. Mas veja que isso daqui, nós temos que dividir, não é a história dos derivativos, tá? Mas pelo menos, vamos pensar assim, na minha formação como estrategista. Eu posso dividir em 2 momentos. Antes de 2011 e depois de 2011. 2010, vai. 2010 eu acho que é um marco, né? Vamos dizer, um marco assim muito bem determinado entre a minha percepção de estratégia. Então, até então, antes de 2010, não tinha liquidez em put. Depois passou a ter. Então mudou completamente, embaralhou tudo isso daqui. Tá? Mas vamos lá, não deixa de ter a questão do fator limitante, estratégia com fator limitante e sem fator limitante. Agora, adivinha quais são aquelas que eu ganhei grana? São aquelas que não tinham fator limitante. Porque se não tem fator limitante,
você pode sentar a mão, pô, desde que esteja certa a estratégia. Agora, o grande problema quando não tem fator limitante geralmente ele não tem custo, ou tem um custo muito baixo. Tá? Ou tem um custo muito baixo. Tá? Então, chegamos a comentar que uma opção, ela não carrega somente volatilidade e taxa. Ela também carrega o medo. A incerteza do amanhã. Então, a incerteza do amanhã também gera preço lá na opção. Tá? Eu fazendo um comparativo entre as minhas estratégias de hedge assimétrico contra as estratégias do professor Roxo, tá? No tempo que a gente operava, tá? Eu posso dizer o seguinte: a eficiência das estratégias do professor Roxo era muito maior. Era muito maior, infinitamente maior. Tá? Primeiro porque ele era gestor de várias contas, então não dava para ele ficar fazendo day trade em todas as contas. E a coisa que eu fazia na minha conta. Então o que ele fazia? Ele pegava, montava lá o seu hedge assimétrico e inacreditavelmente ele zerava em torno de 3 dias antes do vencimento. E como é que ele ganhava quase sempre, né? Exceto a vez lá que ele se arrebentou, mas em todos eles ele ganhava. Pelo seguinte, aqueles 6 últimos dias, os 5 últimos dias antes do vencimento das opções, ele tem uma degradação muito violenta. As cotas têm uma degradação muito violenta. Se a gente pegar um período em que a Petrobras está parada, ficou tipo 5 dias parado, se você comparar a degradação diária da opção na linha do dinheiro, você vai ver que é uma coisa impressionante. É impressionante. Então, poder levar até os últimos momentos é importante, ajuda, porque seca todo o extrínseco. Tá? Mas ainda tem a questão do seguinte: qual que é o tamanho do lote que eu posso fazer? Então, qualquer estratégia que nós fazemos, que a gente vende uma put, compra uma call, por exemplo, você tem um fator limitante que é o quê? O risco. O risco, né, e também o tamanho da sua posição. Por isso que aquelas estratégias como gradientes binários, elas têm o quê? Tem, em especial, uma grande, vamos dizer assim, um grande fascínio por parte dos operadores. Porque o gradiente binário, o que você faz? Você corre um certo risco e você zera esse risco na hora que ele completa o ciclo. Agora, se você quiser montar uma posição maior, por exemplo, então teríamos que ter estratégias que não tem fator limitante. Então, para não ter fator limitante, ele tem que ser o quê? Custo próximo de zero. E o que mais que ele teria que ter? Não chama margem. Tá. Olha, vocês foram enganados no colegial todo. Vocês foram enganados, gente. Vocês ficaram estudando um tal de gases perfeitos, equação de Clapeyron, equação de transformação. Aí tinha lá, né, acho que um deles era, não sei se era transformação isotérmica, lei de Boole-Mariot, sei lá, né, não lembro direito. Boole-Mariot. Isso, acho que é isso aí, tá? Aí tinha outra lá, tinha um outro nome lá também, que quando era aí isobárica, sei lá, enfim, tá, tinha novos nomes. Adiabática, enfim, tinha um monte lá. Até tinha um termo chamado máquinas térmicas, né? Ciclo de Carnot. Gente, nada daquilo existe. Não existe gases perfeitos. E não existe, né, esse tal ciclo de Carnot, um ciclo teórico, só 2 adiabáticas e 2 isotérmicas, cara. Então nada disso existe aí, tá? Mas você aceita. Você aceita que aquilo funciona. Por quê? Por um motivo simples. Porque cai na prova, né? Caiu na prova. O resto dos outros aí não interessa. Então tem que fazer funcionar. Agora, quando a gente fala que não chama margem, é que ele não chama margem, chama tão pouco, que é irrelevante perto do patrimônio. Então não existe a operação perfeita. Só que, por outro lado, quando a gente fica estudando as nossas operações, eu falo muito do quê? Das espirais de Anaka, que ele tem que ter o quê? Tem que ter uma tempestividade positiva. E tem que ter também uma translocação positiva. Tá? Olha, translocação positiva, a maioria das operações são. Então vamos pegar um exemplo, né, da Petrobras. Tá? Eu estou vendido numa A28 e comprado em 1,5 da B30. Um hedge assimétrico de 1 para 1,5. Quando você pega esse hedge assimétrico de 1 para 1,5, vende 1, compra 1,5, se o mercado subir, você consegue montar essa operação do 29 com 31, do 32 com 34, e geralmente você recebe. Se você desmontar um e montar outro, você recebe. Então ele também tem que ter essa característica o quê? De translocação positiva.
Esse talvez seja o maior desafio. Tempestividade positiva. Tá? Só que você não... quando você olha, né, de ponta a ponta, do início da operação até o exercício, é uma abordagem. Quando você vê no dia a dia, a abordagem é diferente, porque você tem a possibilidade de fazer o day trade na posição. Tá? Ou então você faz um swing trade. Você pega, por exemplo, eu faço um hedge assimétrico e eu consigo, por exemplo, ver que o preço está bom e eu saio dele. E depois eu remonto. Então, aí nós estamos também trabalhando com o conceito de parâmetro de convergência. Tá? Então, tudo isso aí a gente vai ter que ver. Mas na prática, você vai fazer o seguinte. Tá? Então, tem muitas coisas que vão, vamos dizer assim, que reportam algumas passagens, tanto da teoria da binarização, da teoria modular, né? Nós vamos pegar aqui o seguinte, tá? Na teoria da binarização fala muito sobre o dual. Então, o dual pode ser o quê? Um excelente negócio para a gente completar o caixa. Então, suponha que acontece o seguinte, você fala assim, olha, eu sei que se eu vender uma da A15 e comprar uma e meia da A15,5, eu não tenho como perder dinheiro se subir. Isso é ótimo. E se cair? Cair você pode perder, claro. Se você é garantido que você vai ganhar na alta, na baixa você vai ter que perder. Mas será que existe alguma combinação, entre aspas, quase mágica, né, em que você consiga ganhar tanto na alta como na baixa? Com certeza não, porque se tivesse, eu já tinha o PIB mundial, né? Essa palestra não ia existir, já tinha o PIB mundial. Então não vai existir isso daí. Mas o que nós podemos fazer é o seguinte, amenizar isso daí. Amenizar esse risco. Então nós já fizemos alguma amenização. Então eu falo assim, olha, é o seguinte, tá? Quando você faz uma trava diagonal, né? Então, né, uma trava diagonal, então fala um pouco de trava diagonal. Agora, a trava diagonal, então vamos lá. A trava diagonal, ela tem fator limitante? Tem, claro que tem. Você tem delta aqui. Tem um limite lá para você. Então, o que seria uma estratégia que não tenha fator limitante? É aquela que você ganha numa ponta, se perder na outra ponta é muito pouco que você perde, mas que caso você comece a ganhar, você pode zerar ela e montar para cima, ou seja, você pode fazer uma translocação. A trava diagonal, ela tem fator limitante. Tem fator limitante. Então, ela pode ser usada até um certo limite. Até um certo limite. Então, o que nós fizemos aqui? Então, se você, por exemplo, vender aqui, vamos pegar ativo no 15, tá? Então, se você for lá e vender uma da M15, por exemplo, fala, olha, eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou fazer 3 travas diagonais. Vender 3 da A15 e comprar 3 da B15, 15 e 25. Beleza. Isso daqui, embora ele tenha o quê? Fatores limitantes significativos aqui, você tem o quê? Aqui tem fator limitante, você não pode jumbar demais, né? Tem delta estrutural aqui. E esse cara que você está vendendo, você está tendo assunção aí, você tem que ter patrimônio para poder assumir a compra no 15. Então, essa operação aqui, ela até é razoável para a gente dar o primeiro passo. Essa é razoável, tá certo? Mas ela não, como ela tem fator limitante, vamos usar ela somente para aprender um pouquinho, tá? Agora, será que essa operação aqui, olha, a 15 mais 1.2, vamos considerar 1.2. Mais 1.2 da B 15,5. Ou seja, 50 centavos para cima, 3,3% para cima. Eu fiz essa operação aqui. Será que essa aqui tem fator limitante? E será que ela é boa? Olha, quando você monta, o tempo é a favor. O tempo é a favor. Mas tem alguns momentos que o tempo fica contra. Esse negócio de teta positivo, principalmente na arbitragem curta com a longa, né, de meses diferentes, ela tem grandes armadilhas. E provavelmente, a gente já viu as pessoas que quebraram essas armadilhas. Tipo assim, mas isso aqui é longo, isso aqui tem pouco para se degradar. Não tem pouco não, porque você tem um delta estrutural aqui. O que acontece? Quando você coloca na plataforma, vamos supor que o papel está 15. Então isso aqui está mais ou menos a 20 dias do vencimento, está 50 centavos, e esse cara aqui, por exemplo, está 40. Então, naquele momento você vai montar a estrutura,
O teto é positivo. O teto é positivo no R$ 15. Se ele chegasse, por exemplo, no 15,50, o que acontece no 15,50? Esse cara está valendo 50 centavos de intrínseco. Quando aumenta o intrínseco desse cara aqui, esse cara geralmente não acompanha. Ele teria que ter vamos dizer, um ratio maior aqui, 1 para 1,5, por exemplo. Tá? Mas aí volta um outro problema. Mas se eu vender um e comprar 1,5 aqui, o teto é compra. Pois é, se você colocar na plataforma, o teto vai ser compra. Se isso daqui for 3 centavos e esse daqui for 2,2, por exemplo, se você colocar na plataforma, o teto é negativo. Então, até mesmo nesses casos, né, a informação cartesiana pode te enganar. Ele pode te enganar, tá? Então, vamos pegar aqui a seguinte situação, tá? Vamos pegar, vou fazer uma outra operação aqui. Menos A15 mais 1,5 da B155. Tá, então, quando você montar isso daqui dá teto igual a zero. Teto no teto. Isso daqui dá teto inferior a zero. Tá? Ou seja, o seu teto é negativo. Você vai gastar alguma coisa aqui com a passagem do tempo. Beleza. Tá? Só que essa daqui tem o seguinte. Tá? Quando você vai ver essa daqui, você vai pagar mais uns 10 centavos nela. Vai pagar uns 10 centavos nela. E aí, quando você chega no final, mesmo que o mercado caia, veja, quer dizer, aqui você faz do 0 a 0, aqui você paga. Então, teoricamente, esse cara tem mais risco. Tem mais risco que você está pagando dinheiro. Se o mercado cair muito forte, você vai perder grana. Teoricamente, sim. Tá? Só que tem um fator que age nessa A15. O fator medo. Então, enquanto ele tiver 3, 4, 5 dias antes do vencimento, ele ainda vai estar bem gordinho ainda. Só que nos últimos dias, principalmente naqueles últimos dias, do penúltimo dia, antepenúltimo, ele vai degradar muito rápido. E é justamente esse fenômeno de degradação dos últimos 6 dias, né, no segundo efeito Rowley, é que o professor Roxo ganhava muito dinheiro, tá, usando, justamente explorando esse efeito. Ele ficava vendido até uns 3 dias antes do vencimento e comprava uma opção longa. Quer dizer, só que a longa, naqueles últimos 3 dias, naqueles últimos 6 dias antes do vencimento, depois do segundo efeito Rowley, o que acontece? Então, esse é um dos grandes problemas do racionalismo cartesiano. Deu o primeiro Rowley 22 dias antes, 24 dias antes do vencimento. Deu o segundo efeito Rowley 12 dias. No terceiro efeito eu já não tenho que olhar. Que na verdade eu tinha esse pensamento. Quando eu chegava no 5º dia, no 6º dia antes do vencimento, eu já zerava tudo. Só que aqueles últimos dias ainda tem muita coisa para queimar. Então, esse é um dos grandes problemas quando você não observa. Você olha, pensa, olha, se o terceiro efeito Rowley acabou, não tem mais extrínseco. Claro que tem extrínseco. Inclusive, naqueles 5 últimos dias antes do vencimento, aquela operação, ela carrega menos risco estatístico do que a 20 a 30 dias antes do vencimento. Porque 20, 30 dias pode acontecer muita coisa. Então, olhar para isso daqui, você tem, mas isso daqui, eu estou vendo que isso daqui o teto é negativo. Pois é, o teto dele é negativo. Só que tem um detalhe aqui. Tá? Qual seria o problema de você pagar aqui no zero, vamos ver, custo zero e custo 10 centavos aqui? Qual seria o grande risco aí? O grande risco está nos 10 centavos, ó. Tá certo? Mas se o mercado subir, olha, se você pegar aqui, vamos supor que o mercado venha até 15,50 no vencimento. Esse cara aqui vale mais ou menos 45 centavos. 45 vezes 1,5 dá quanto? 67,5. E aqui vai valer uns 50 centavos. Então, quer dizer, você é positivo. Então, você já tem, entre as, uma certa certeza de que isso aqui não vai dar negativo se subir. Se subir, não vai dar negativo. Talvez lá em cima tenha algum ponto cego, talvez no 16,20, mas enfim, perto dos 15,50 vai estar positivo aqui o negócio. Isso que é importante. Tá? Então, essa operação aqui, você tem qual que é o comum analisar. Mas se isso daqui cair muito forte, você vai perder dinheiro aí. Porque você botou dinheiro, não é? Tá? Então, vamos lá. Se cair muito forte, vamos ver a 14,50, por exemplo. Olha, qual que é o valor que tem que estar B155 para eu começar a perder dinheiro? Se eu estou comprado em 1,5 daqui.
tem que vir abaixo de 7 centavos, né? Se sobrar 4 centavos aqui, aí eu vou perder dinheiro porque eu paguei 10, né? 4 vezes 1,5 vai dar 6. Mas veja que o risco é bem pequeno aí. Então, esse cara aqui na baixa, como na alta, esse par aqui, ele tem pouco risco. Ele tem pouco risco, tanto na alta como na baixa, porque ele está muito pertinho. Se ele vier aqui para 15,60, 15,70, esse daqui vai com 60 centavos. E esse daqui vai com 70. Então, 60 vezes 1. Então, essa operação, ela é vantajosa? Eu acredito que sim. Então, o que a gente pode fazer? Podemos fazer esse teste. Pega uma diferença aí de 50 centavos, vende um e compra 1,5. Agora, tem uma frase, tem uma expressão lá que a Brigitte usa, que ela fala assim, olha, para baixo não tem risco. Só que se não tem risco, não é que não tem risco. Diz o seguinte, que é muito improvável que essa opção venha abaixo de 7 centavos. É isso que quer dizer. Tá certo? Então, se, vamos supor, 10 centavos, dificilmente você vai estar abaixo de 10. Então, é só você pegar lá no... É só você pegar agora. Quanto que está, por exemplo, a Ambev? Está 15. Pega a opção do 16. Está valendo quanto? Está valendo 10 centavos o 16. Quer dizer, R$1 para cima. E aqui, se tiver 14,50, nós estamos falando o quê? Também de R$1 para cima, não é? Provavelmente vai estar, sei lá, 12, 13. Então, eu acho que não tem muito risco. Então, para baixo não tem muito risco. Então, esse daqui é, por exemplo, uma estratégia. Essa, por exemplo, é uma estratégia que o quê? Não tem fator limitante. E qual que seria o fator, o risco dela? É realmente a volta desse cara cair demais. Mas vejam, existe uma diferença entre você está falando de uma volta de 45%, cair até 18%, que quebrou um monte de gente, e uma volta que já é 22%, 23%. Tá? Então, acho que o risco dessa operação, comparativamente com o que aconteceu com a Vale lá em 2007, eu acho que são situações diferentes. Nós estamos falando de uma volta que é metade daquela anterior lá. Era 45, agora esse aqui está 22. Então, o dano desse aqui vai ser pequeno. Então, o que a gente pode fazer nesse tipo de operação? Podemos fazer um teste. Você pegar, montar, por exemplo, qual que é o máximo que eu posso perder aqui? Da estrutural. Do 15 para o 15,5 vai dar 50 centavos. Se eu colocar 1 quilo, eu vou perder no máximo R$500. Só que não vou perder isso, por quê? Porque isso aqui é uma opção longa. E se cair, o máximo que eu vou perder é esses 10 centavos. Então, talvez essa relação valha a pena a gente estar estudando. Tem outros papéis que dá para fazer isso? Sim. A Itaúsa, em alguns momentos dá para fazer isso. Tá? Nesse momento, estamos agora no começo de agosto, praticamente início de agosto, esse parece ser uma operação razoável para a gente estar estudando aí, pelo menos nos próximos 2 meses, e ver se ele tem o quê? Se ele tem alguma forma de recorrência. Porque se ele tiver recorrência, né, ele não vai ter limite, não vai ter fator limitante nele. Ele vai talvez tenha aí uma alavancagem infinita aí, tá certo? Mas eu acredito que não precisa ser nem 1,5, talvez 1,4 já seja o suficiente. Tá? Bom, agora, então quer dizer que para baixo eu não preciso me preocupar muito com ele. Agora para cima eu sei que eu vou ganhar. Tá? Agora podemos pensar o seguinte, na época que foram estudados daí em 2005, 2006, quando o estudo estava mais, estava correndo atrás disso, acontece o seguinte, não tinham as puts na época. Hoje você tem as puts. Tá? E aqui, onde que eu meu ganho máximo aqui? Se ele ficar no 14,90, por exemplo, porque isso aqui vira pó, esse ainda vai valer uns 22, 25 centavos, vezes 1,5 está 30 e pouco. Tá? E se o mercado disparar, eu consigo zerar ele. Se o mercado disparar, eu não vou me arrebentar, porque eu estou comprado aqui em 1,5. Tá? Talvez tenha algum ponto aqui em cima, no 16,20, 16,30, que isso daqui, a volta desse continua caindo, e esse daqui entra muito no dinheiro, talvez eu possa perder alguma coisa, mas não vai ser nada muito significativo. Então, essa operação, acho que dá para fazer? Dá para fazer. Agora nós temos o quê? Um ganho muito grande se ele ficar aqui no 14,90. Tá? Agora a gente pode pensar o seguinte, se esse cara virar pó, é bom. Né? Então, se esse cara vai virar pó, é bom. Né? E se eu pegar e fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vender aqui uma da M15 e comprar uma e meia da M145. Essa daqui também, ela pode ser montada simultaneamente. Então, um dos dois eu sei que vai virar pó.
Um dos dois vai virar pó. Ou esse cara aqui, ou esse cara aqui. Esse cara, vamos supor que isso daqui eu faça pagando os dois, eu vou pagar 10 centavos em cada um. Eu pago 10 centavos em cada um. E a expectativa é tirar de 20 a 30 centavos lá no vencimento. Em uma delas. E em outra. Se essa daqui, vamos supor que ele fique no 14,90, por exemplo. No 14,90. Esse cara vira pó e me sobra esse cara aqui. No 14,90, esse cara vai valer 10 centavos. É 10 centavinhos só que ele vai valer. Esse cara, como tem um mês a mais, vai valer 15, 18. Então, eu posso ganhar nas duas. Então, é a minha seguinte pergunta. Eu faço zero cost call, ajusto o rate para zero cost call, ou eu pago 10 centavos para poder ter mais tranquilidade? Aí vai de cada um. Eu prefiro pagar os 10 centavos. Então, se você fizer um par desse, né? Esse aqui é um par de HA, eu acredito que a possibilidade de você perder dinheiro nisso daí, acho que é muito baixa. Ela é muito baixa. E ela praticamente não tem limite operacional. Porque se o mercado subir forte, você vai ganhar aqui. Cair muito forte também. Agora tem o seguinte, né? Tem aquele questionamento. Mas você falou que isso daqui tem um teto negativo. Então, é isso que a plataforma mostra. Você olha a plataforma, você vai ver lá que o teta dele é negativo. Só que na prática, tem que ver se isso é real na prática. Porque o que acontece quando você tira uma foto? Você tira uma foto da operação. Quando você tira uma foto da operação, o que você vê lá na operação é o seguinte. Você vê aquilo que é precificado a partir de um modelo. Agora, se eu pegar e montar uma operação dessa, tanto subindo como caindo, ele vai melhorando dia após dia, qual que é a conclusão que você pode chegar? Que o tempo está a favor. Então, o tempo está a favor no Black-Scholes é uma coisa, a realidade é outra. Talvez aqui o tempo esteja contra se você considerar um momento presente. Mas a partir de um determinado momento, pode ser que o tempo seja a favor. Então vamos lá, vamos pegar aqui, né? Pegar a última cotação, faltando 15 dias para o vencimento. Você vai ver que a A15 está valendo 39 centavos. Só que a B155, a B155 está 32 centavos. Então, se eu vender um e comprar 1,5, eu vou pagar quanto? Menos 1 para 1,5. Se eu comprar 1,5, eu pago 48. Eu só vender um, recebo 39. Eu vou pagar aqui 9 centavos. 9 centavos. Vou pagar 9 centavos na minha operação. Então, você pode anotar isso. Só que eu coloquei lá na plataforma, no ensaio, ele está me dizendo que o teta dessa operação é negativo. Isso é o que ele está falando. Será que ele está negativo? Então, é sempre essa pergunta. Será que ele está negativo? Eu não sei se ele está negativo. Né? Porque eu estou me baseando o quê? Numa referência cartesiana. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar de uma outra ótica. Qual que é o teta disso daqui? Qual que é o teta da B155? Aí você vai lá no Black-Scholes, aí você vai ver que o teta dele é em torno de 0,08 centavos. 0,8 centavos. Quer dizer, é 0,8 centavos por dia. Vezes 1,5 dá quanto? 1,2 centavos. Então, eu vou fazer bem conta assim, uma conta bem, como é que se fala? Polinésia, Malaya. Então quer dizer que cada dia que passa eu posso perder quanto? 1,2 centavos, não é? Quantos dias faltam para o vencimento? 15, né? 15 vezes 1,2 dá quanto? 18. Quanto tem de extrínseco aqui? 39. Quer dizer, teoricamente, em 15 dias eu tenho o quê? 39 de extrínseco para queimar. Então, meu teto é a favor ou é contra? Por essa conta é a favor, né? Então, pois é. Você tem um choque entre um cálculo
empírico e um cálculo racional. Quer dizer, no final das contas, duvidem de tudo. Duvidem de tudo. Vai lá, verifica se aquilo funciona para tomar uma decisão. Tá, então aqui, por exemplo, quem for começar pequeno, pode começar pequenininho, com uns 200 quilos só, não tem problema. Depois você aumenta para 1 milhão, não estou brincando, gente. Começa lá com 1 quilo de cada lado, né? Começa pequeno, com uns 200 quilos, tipo lá na palestra. Começa a viver dividendos, e como é que faz? Invista aí uns 10 milhões de dólares em Eternity. Mas se não tiver 10 milhões, começa com 1, né? Começa com 1 milhão, poxa. Então, você vê, né? Existe realmente um choque. Agora vamos pensar o seguinte. E se eu pegar e fizer o seguinte? Eu também fizer essa operação aqui. Então a M15 está valendo, né? 31 centavos. Acho que é 31, né? 31, tá? E a N155, né? Está valendo, os 15 centavos, 24. 145. Está valendo 24. Em 145 está valendo 0,24. Então 1 para 1,5, né? Menos 1 para 1,5, vai estar valendo quanto? Vai estar valendo 36, eu pago 5 centavos. Então quer dizer, eu estou pagando 5 centavos num hedge assimétrico e 14,9 centavos no outro. Então só pode acontecer duas coisas, está acima dos 15 ou abaixo dos 15, tá? Então vamos pensar então no stress test. O negócio dispara, vai para R$19, que nem aconteceu da outra vez. Então, se for para R$19, esse cara vai valer quanto? O 15,5, né? É do 15,5, então vai valer R$3,50 mais a taxa, sei lá, R$3,70. E esse cara vai valer quanto? Se for lá para o 19, vai valer R$4, né? 3,70 vezes 1,5 dá 5 e tralalá, não é? Pronto, então eu vou ganhar grana se explodir. E se o negócio derreter? For para R$10 a Ambev, esse cara aqui vai valer 4,50 e esse aqui vai valer 5. Então 1 para 1,5 também vou ganhar grana. Quer dizer, para os colapsos de um lado ou de outro eu ganho dinheiro, então isso é importante. Mas eu já tinha falado antes que toda aquela operação que você tem possibilidade de ficar milionário, ele carrega um teta negativo. Sim, ele carrega um teta negativo de um modo geral, mas aquele tipo que não é tão negativo assim. Olhando para isso daqui. Vamos tentar olhar para esse cara aqui. O papel está 15. O teta desse cara aqui, tá? É 0,04 o teta desse cara aqui. Dessa M145. O teta está dando 0,04. 0,04 vezes 1,5 dá quanto? 0,04 vezes 1,5 dá 0,6. 0,6 vezes os 15 dias que faltam dá 9 centavos, né? E quanto tem de extrínseco aqui? 31 centavos. Então quer dizer que se você for olhar até o final, aparentemente o teta não é negativo, ele é positivo. Agora, e se você juntar os dois? Quer dizer, você pode até ter dúvida se esse teta ele é negativo ou positivo de cada conjunto. Mas se você vender os dois, um dos dois vai virar pó, não é isso? Se esse, vamos supor que vá para 15 e 20. Quanto que eu paguei aqui? 5 centavos, não é? Será que esse cara aqui, a M145, vai valer menos de 5 centavos? Nós não sabemos disso daí. Então vamos fazer o seguinte. Quanto que estaria hoje a M155? Ou seja, a M é do mês que vem, mas e o desse mês? Né? Então vamos lá, a M145, a gente só olha o preço. Se for ver o preço da M145, ela deve dar uns 13, 14 centavos. Então a chance de você perder dinheiro nesse hedge assimétrico, caso o mercado suba, acho que é muito baixo. Dá uma olhada aí, por favor, quanto que está a M, na verdade seria a série AT, né? AT145. Vê quanto que está a AT145 aí. Fechou 0,21. Não, AT145? É isso mesmo? Não, perdão, estou com 15 dias úteis por vencimento. Sim, não, mas a T145. Vê quanto que é a T145? Que exatamente hoje falta. Ela tem uns 44. Né? Tá, T144. Quanto que tá? 15 centavos. 15 centavos. Então quer dizer, se daqui a 15 dias eu manter isso daqui virar pó, esse cara vai valer talvez uns 15 centavos. Veja que a gente está sendo bastante conservador. Tá? Uma coisa eu aprendi lá no Crédit Agricole.
Ele fala o seguinte, né? Ele fala que quando você não consegue precificar, você quer fazer assim uma simulação, faça sempre uma simulação, vamos dizer assim, como é que ele fala? Uma subsimulação, quer dizer, na pior das hipóteses. Então, quando a gente está olhando para uma opção de 15 dias, só que não é de 15 dias, quando esse cara vencer, a série A vencer, a série B e a série E vão ter 20 dias, mas a gente pega um parâmetro de 15 dias. Eles tinham até um número para isso daí. Assim, considera o valor 15,8. O que é o 15,8? Quando você quer precificar uma opção futura, você não vai precificar ele com 20 dias antes do vencimento. Você precifica com 15, principalmente se você está comprado, porque aí vai estar mais barato do que deveria ser. Então você está o quê? Você está fazendo uma subavaliação da sua opção longa. E quando você quer entrar numa operação, uma trave horizontal de linha. Teoricamente, o que é uma trave horizontal de linha? Você compra a longa e vende a curta. E o seu sonho é que fique lá na linha do dinheiro, tá? Que a curta vire pó e a longa tem um valor significativo. Então ele falava para você usar o 8º dia como referência. Quanto que vale aquela a call da linha do dinheiro 8 dias antes do vencimento? Então vamos supor que esteja valendo 1,5% do valor do papel, tá? Do valor do strike. Então 1% essa é a sua referência de entrada. Então quer dizer que você vai estar operando, você está postando na trave horizontal de linha, mas que caso fique lá na linha do dinheiro, né, você está usando aqui uma referência do 8º dia antes do vencimento. Ou seja, é uma referência, é uma subreferência. Se você pagar menos do que aquilo na sua trave horizontal de linha, em geral você está pagando barato. Tá? Por isso estamos usando o 15º dia. Então, teoricamente, né, então, dá uma olhada quanto que está a H155. 154, seria 154 no 15,50. Tá? Então a gente está considerando, né, faltando 15 dias para o vencimento, isso daqui, no caso aqui, a E1 seria a E145, né? 15 também, né? Nós estamos valendo 15 centavos. E a 155 tá dando 15 centavos. Então, quer dizer, com essas informações, 15 centavos da A154. H154. Então, o que acontece? A gente está pegando os valores, né, 15 dias antes do vencimento. Então, teoricamente, essa operação, chegando no final, nós vamos ter quanto? 15 centavos vezes 1,5, que dá 22,5. Mais 15 centavos vezes 1,5, que dá 22,5 também. Então, teoricamente, essa operação mantida nos 15, ela vai dar aqui em torno de 45 centavos na saída. Na verdade, isso aqui é um quê? Vamos dizer assim, é uma simulação utilizando as condições presentes. É provável que seja muito mais do que isso, porque nós estamos usando a precificação das opções de 15 dias úteis, tá? De 15 dias antes do vencimento. Porque se a gente utilizar de 20 dias, a gente vai estar, talvez, superavaliando os valores. Tá? Aí é o seguinte, será que compensa mais eu fazer de 1 para 1,5 e ficar mais tranquilo, ou de 1 para 1,2? Ou de 1 para 1,3? Então, aí vai depender do risco que cada um quer correr. Eu prefiro fazer de 1 para 1,5, mesmo que eu tenha que pagar. Sabe por quê? Porque aí se algum dia der aquela explosão lá para cima, eu vou ganhar grana. Meio que esses 10 centavos para cá, esses 9 centavos para cá, esses 5 centavos para cá, é meio que uma roupa de um pozinho que um dia pode dar muito certo. Mas se eu fizer 1 para 1,3, 1 para 1,2, ele fica praticamente zero cost call. Inclusive com a put 31 com 24, dá para fazer 1 para 1,3 sem pagar. Zero cost call. Tá? Talvez você possa falar assim, olha, na call eu faço de 1 para 1,5 e na put faço de 1 para 1,3 e não pago nada. Você pode fazer isso. Tá? Pode fazer isso aí, sem problema nenhum. Tá? Mesmo que fosse 1 para 1,3, se ficasse nessa situação, pegar 0,15 vezes 1,3 vai dar 19 centavos e meio. É bastante ainda, para uma operação sem custo. Tá? Aqui, nesse tipo de operação, o que a gente tem que fazer? É observação. Mas é importante, tá? Quando você chegar lá na segunda-feira na plataforma, quem que quiser fazer um teste com 1 quilo para um lado, 1 quilo para o outro, tá? Mas vai acontecer se você perder, sei lá,
R$100, R$150, mas você vai poder anotar dia após dia como é que é o comportamento de um hedge assimétrico duplo. Tá? O que nós temos que tentar fazer para realmente ter uma renda contínua, né, que não tenha, que isso não leve um grande susto? Tem que ter um desses fatores aqui. Você encontra uma fenda, ou um parâmetro de convergência, ou um ciclo, né, ou trabalhar algum ativo estacionário, como é o caso tanto da BOVA11 como do VIX. Tá? Mas não podemos esquecer o seguinte: não olhem somente sobre uma ótica cartesiana. Olhe sobre uma ótica empírica também. Porque, como eu falei, né, lá no passado, eu ganhei muita grana com Vale. Ainda bem que eu não sabia muita coisa. Podia ter feito muita besteira. As pessoas que operavam, principalmente, com todo aquele aparato tecnológico, foram as pessoas que quebraram. Os que quebraram trabalhavam com aparato tecnológico. E os que sobreviveram, né, eram as pessoas que tinham medo, porque sabiam que aquele conhecimento que ele tinha, de uma hora para outra, podia mudar. Podia mudar, aquilo era uma realidade e é uma foto de uma realidade. Tá? Tem uma história que contam, né, que grande parte da população ela foi devastada, né, não na era glacial, mas na fase, né, em que começou a subir a temperatura da Terra. Em algum momento a temperatura da Terra começou a subir e deu fim da era glacial. E onde a maioria das pessoas habitavam eram principalmente nas planícies siberianas. Tá? Então, o que aconteceu? Né? Por que muitos povos, né, simplesmente foram eliminados lá, né, nessa migração, né, no fim da era glacial? Né? Tem uma fase lá que estava tudo congelado, né, e aí começou a aumentar a temperatura da Terra. O que aconteceu? Então, todo dia, né, onde é que eles armazenavam a carne dos mamutes? Eles armazenavam debaixo da terra, porque debaixo da terra a temperatura é abaixo de zero, né, naquele gelo lá. Então, o que aconteceu? Teve um dia que aconteceu de alguém ir lá, né, foi pegar a sua geladeira natural, abriu lá a sua geladeira natural e viu que a carne estava apodrecendo. Então, teve algumas populações que fizeram o seguinte: cara, não dá mais para você armazenar carne, isso daqui não dá. Então, o que aconteceu? Pessoal, ou a gente vai procurar, vamos ter que ser coletores, vamos ter que caçar todos os dias, ou a gente vai morrer. E teve outros que acreditavam que ia voltar. Falaram, não, o negócio está ruim, mas daqui vai voltar. Continuaram caçando os mamutes e armazenando a carne debaixo da terra. E depois de 2, 3 dias estragava, tinha que caçar um outro mamute. Então, essas populações que não estavam preparadas para aceitar que aquela condição que foi passada de geração para geração, aquele costume de você caçar um mamute, guardar a carne debaixo do gelo lá, que aquilo estava mudando, quem não aceitou isso acabou sendo eliminado essas populações foram eliminadas. E aqueles que chegaram e falaram assim: olha, o negócio aqui está ficando feio aí, cara, nunca aconteceu isso. Né? Então vamos ter que mudar os nossos hábitos, vamos ter que coletar, vamos ter que caçar animais menores, tá? Porque antes era mais fácil, não é que era mais fácil, é difícil caçar um mamute, mas acho que era mais fácil encontrar um mamute para bater do que encontrar, por exemplo, um coelho por dia, né? Acho que eram outros tempos. Então esse preparo para a mudança, né, nós temos sempre que ter esse preparo para a mudança, entender que em algum momento isso pode não funcionar mais, tá? Mas quanto tempo vai funcionar isso? Talvez durante 5 anos, ou talvez durante 1 ano. Tá? Mas aqui eu já estou me preparando o seguinte: pode acontecer uma estilingada para cima ou para baixo? Pode. Então, nesse modelo de 1 para 1,5, você não vai ter grandes problemas numa estilingada para cima ou para baixo. Talvez o lucro seja menor se ele ficar meio parado. Porque o lucro seria máximo, mesmo se você fizesse 1 para 1,2 na call e 1 para 1,3 na put, porque você não gasta dinheiro, isso fica lá no meio e você vai coletando. Mas se você quiser fazer essa coleta, então, né, de 1 para 1,5 ou de 1 para 1,3, se você quiser fazer essa coleta, você pode, só que você se prepara para um dia ter que pagar alguma coisa. Se fizer de 1 para 1,5, você vai ganhar talvez um pouquinho menos em porcentagem, em risco envolvido, mas no dia que explodir para um lado ou para o outro, você bota muita grana no bolso. Tá? Então aí você tem que escolher qual que é. Eu prefiro fazer de 1 para 1,5, porque aí quando você tem que botar dinheiro, você já vai um pouco mais leve, né? Quando você não tem que botar dinheiro, a mão pesa, né?
E aí nós vamos ter que fazer o quê? Depois que for feita uma operação dessas, por exemplo, né, seria bom pegar o quê? O RTC. O RTC para ter certeza que isso aqui não tem fator limitante. Margem. Hã? Para ver a margem. Para ver a margem. Ó, na call, ela não chama margem. Na put, talvez chame um pouquinho de margem. Mas você não é obrigado a fazer de 1 para 1. Você pode, por exemplo, fazer, vou fazer aqui só uns 200 quilos com call, com put fazer só uns 100 quilinhos. Você vai fazer 2 quilos com call, com call e 1 quilo com put, por exemplo. Mas é importante que você faça os dois, para que você possa ver o quê? Dia após dia, como que é o decaimento deles. E é o que eu falo, né? Para você vencer o mercado, você tem que ter um trade recorrente, né? Mas esse trade pode ser de qualquer tipo, pode ser de uma fenda, de um parâmetro de convergência, assim, pode ser de qualquer natureza, tá? Mas ele tem que funcionar. Tá? Agora, em relação a trades curtos e longos, trades estruturais e trades e swing trades, né? Em geral, os grandes vencedores venceram mais o swing trade. Os trades estruturais têm sim vencedores, só que o trade estrutural ele tem um problema no trade estrutural. Nós vamos fazer uma trajetória de linha de 2 anos, né? Ele tem um problema no trade estrutural. Quando começa a fugir, você sofre muito. Mas o que é mais fácil de ensinar? É um trade estrutural ou um trade, um swing trade de convergência que obedeça a alguma dessas quatro modalidades aí. Na verdade, os dois são razoavelmente difíceis de ensinar. Primeiro porque o trade estrutural é algo que nós não estamos muito acostumados aqui no Brasil. O swing trade, estamos mais acostumados, swing trade e day trade. O problema do swing trade e day trade é o seguinte, é a pressa excessiva de ter resultado. Tá? Ambev não está assim sempre. É mais ou menos uns 4 meses para cá que ele começou a ter o quê? Uma alteração na sua curva de volatilidade que permite que você faça essas operações com baixo risco. Lá, mais ou menos 8, 10 meses atrás, não estava assim. Só para vocês terem uma ideia, há 8 meses atrás, você vendia uma da A15, você comprava uma da A15,5, você não recebia nada, tinha que pagar 1 ou 2 centavos. Porque a volta da longa estava muito alta. Agora, nesse momento, você tem uma volta longa e volta curta razoavelmente equilibrada que permite esse tipo de operação. Então, o que vocês vão fazer? Não pegar, quem não for fazer o trade, claro, né? Pode fazer um paper trade. Anotar dia a dia quais que são o quê? As cotações desse daqui e desse aqui. E faça o seguinte, anote a cotação média. Não anota o fechamento. Anota a média, porque a cotação média ela é mais fiel para termos de estudo. Agora, claro, no intraday pode ter algumas distorções, mas anote a cotação média. Vocês vão partir daí. Então, hoje nós estamos o quê? No começo de... o primeiro pregão, né? Daqui já é praticamente agosto, né? Então, vai pegar esses 15 últimos dias e vai anotar momento a momento o que está acontecendo com essas operações, tá? E aí pode vir a seguinte pergunta. Mas olha, nesse exercício, a diferença não é de 50 centavos entre esse e esse. É de 57. É de 57 centavos. Assim, não tem problema. Então, esse é o momento ideal. Por quê? Essa operação aqui, com 50 centavos de distância, ele é menos arriscado do que essa com 57. Então, esse é o momento ideal para fazer o teste. Se ele passar nesse teste, 7 centavos são 14% de 5. Ou seja, você está com uma mais segurança de 14% aqui. Se isso aqui funcionar nesse vencimento, nos outros você pode replicar ele. Você pode replicar ele nos outros, tá certo? Então, continuar os estudos, né? Pegar essa operação aqui com breve, né? E realmente ver até os dias finais para ver o que acontece com as opções do R$15. Uma coisa, quem fizer com 1,5 pode ficar mais tranquilo. Quem fizer com 1,2, 1,3, terá que ter, quer dizer, para cada tipo de trade tem um comportamento diferente. Então, quando você faz de 1,2 para 1,3, você faz zero cost call, certo? Zero cost call. Então, se você fez zero cost call e o Ambev fica perto lá dos 15, em algum momento, ou a call do 15 ou a put do 15 vai valer menos de 10 centavos.
principalmente perto do vencimento. Veio abaixo de 10, vamos estipular um valor, sei lá, 6 centavos. Mas estipula um valor, acho que 6 centavos está bom. 6 centavos dá 0,04%, né? Veio, você já deixa a sua compra, tanto da call como da put, nos 6 centavos. Sabe por quê? Porque se o negócio desabar e essa A15 valer 6 centavos, essa vai valer 15 ainda. Então você já zera essa parte para garantir o lucro dessa parte. Certo? E se o mercado subir depois, você vai estar comprando esse cara aqui nos 6 centavos, aí você já garante o lucro desse cara aqui. Veja, quem montar estruturalmente compra 1,5 pode levar até o dia final sem interferência e zerar lá na quarta-feira à tarde. Quem pegar e fizer somente no financeiro, 1,2, 1,3, vai ter que trabalhar e aproveitar a oportunidade quando ele dá uma degradada lá na opção. Tá? Se vocês pegarem lá, vai lá no opções.net, digita lá Ambev G147. Vai aparecer lá o G147, lembra desse número, G147. Aí vai aparecer as opções.net, você entra na G147. Só que na G147 ele vai mostrar, só que não é o 147 que eu quero na verdade acho que é a G15 ou G149, alguma coisa assim. Acho que é a G15, a G150. A G150 é do R$15. Aí você vai pegar, né? É uma página que já venceu, né? Porque a G já venceu. Aí você vai pegar e vai observar os preços da G150 e também da S150. Você vai ver que os dois em algum momento veio abaixo de 5 centavos. Porque ficou bem perto lá do 15. Teve um momento que essa G150 veio para 4 centavos e depois voltou, fechou a 30 e poucos centavos. E a mesma coisa vale para a série S. Então, quando você está trabalhando uma estrutura muito de intervalo, tá? Se você tiver os dois deltas positivos, não tem tempo para ficar olhando, beleza. Deixa lá os dois deltas positivos, vai zerar na quarta ou na quinta-feira anterior. Se você vai trabalhar somente com zero cost call, com delta mais ou menos equilibrado, quer dizer, você corre um risco de subir muito, cair muito, você perder. Então, você vai ter que ser mais atuante. Caso pouse em uma das duas opções abaixo de 6 centavos, você vai ter que comprar ele de volta e já realiza a parte do lucro da put, né, quando o mercado sobe, e também realiza a parte do lucro com call quando o mercado cai. Aí você vai ter que sair em 2 momentos, e esse momento talvez não seja quarta ou na quinta-feira anterior, talvez seja no meio do vencimento. Tá? Mas aí tem o seguinte, suponha que aconteça o seguinte, você montou essa daqui, o mercado caiu muito forte. Aí você comprou esse cara e zerou esse cara aqui. Pronto, já botou lá, sei lá, 15 centavos no bolso. Caso o mercado suba muito forte, passou 3 dias, ele veio de 14,60, 14,40, vai, para 15,30, 15,40, você pode montar isso de novo. Certo? Você ainda está com a put. Se você não quiser zerar a put, você monta essa call de novo. Então, aí nesse caso, você vai estar fazendo o quê? Um swing trade sistemático em relação ao quê? Essa estrutura aqui, tá? Então subiu muito, esse cara cresce muito mais, você vende ele e compra esse cara aqui. Caiu muito, esse aqui veio para 18, 15 centavos. Deu para reverter isso recebendo 6, 7 centavos, você já reverte. Que é o que a gente fazia antes. Eu pegava, gostava de ficar gerando o quê? Operando day trade ou swing trade, isso daí. Mas isso daí você faz no robô. Vai lá, coloca lá no plugin trade, né? Ou então na Blank Sys, ou então lá na ATG, também tem a opção da FlexCam, tá? Não vai ficar operando isso daí. Tá? Agora, quem for fazer com 1.5, você monta e deixa lá, na quarta-feira anterior você olha isso daí. Tá certo? Alguma pergunta aí? Tamanho da mão? Não. Tamanho da mão é 1.000, 2.000, e aí você você aprendeu a fazer isso daí, viu que tem uma recorrência, aí você pode aos poucos aumentar o lote aí. Certo? Então é isso aí, né, gente? Vamos... né? É isso aí, gente. Então, é isso aí, né? Bora estudar para vencer o mercado, né?